Olá, meu nome é Vinícius. Eu estou aqui para mostrar para vocês um processo completo de leitura no Remark. Um fluxo de leitura no Remark padrão, tá? De uma forma simples e rápida aqui, eu vou mostrar um passo a passo de leitura das folhas, das provas aqui no Remark. Então vamos lá. Aqui vocês estão vendo a carinha do software. Aqui do lado esquerdo eu tenho 3 botões grandes coloridos, um chamado modelos, um chamado dados e o outro chamado análise. São esses 3 botões que vão fazer todo o fluxo do software. O primeiro passo é o primeiro botão chamado modelos e é aqui que o cliente faz a questão do mapeamento do formulário a ser lido. Eu vou abrir um modelinho aqui que eu já tenho pronto. Ele já trouxe essa tela aqui com essa grade, onde cada coluna tem um rótulo, e eu vou mostrar como que chegou nessa parte. Então eu cliquei aqui agora no botão modelos do lado esquerdo, vou clicar em editar e o Remark vai abrir a tela que a gente chama de mapeamento. Pronto, essa tela é a tela de mapeamento. Aqui no fundo eu tenho a imagem do formulário que eu vou utilizar e essas caixas coloridas são as áreas que eu determinei como regiões de leitura. Tá? O Remark faz leituras de OMR, áreas de imagens, códigos de barras e OCR. Então esse é o primeiro passo, é fazer o mapeamento da folha. Tá? Esse mapeamento é sempre feito na primeira vez para cada modelo. Após feito o mapeamento, nós vamos para o segundo botão chamado dados. Eu vou clicar aqui em ler do lado esquerdo. Ele abre a telinha, botão grande azul aqui, ler imagens, próximo. Você vai selecionar o caminho, a pasta que o scanner salvou as imagens, tá? Pode salvar em qualquer caminho. Eu já tenho aqui o arquivo correspondente. Esse arquivo foi gerado em lote, então eu tenho todas as provas salvas no mesmo arquivo. O Remark lê PDF, JPEG, PNG, TIFF, os principais arquivos de imagens do mercado. Tá? O que nós recomendamos para melhor qualidade e performance são arquivos na extensão TIFF 300 dpi. Uma vez selecionado o arquivo, ele vem aqui para a tela de baixo e eu vou clicar aqui no canto inferior direito em ler. E aí vocês vão ver que essa tela aqui de trás da tabela vai começar a ser preenchida. E o Remark começa a extrair os dados do papel. Cada linha dessa aqui é um aluno, é um candidato, é uma pessoa. Tá? E toda vez que eu clico numa célula aqui em cima, ele me traz o zoom destacado aqui embaixo da área que ele pegou aquela informação. Ao mesmo tempo, eu tenho a imagem inteira da folha na tela aqui também, se eu precisar checar qualquer informação, mas para facilitar, ele tem esse recurso de zoom local da área. O Remark ele sempre vai destacar em cores áreas que ele identificou com algum problema ou com alguma exceção. Então, os amarelos significa que o candidato, o aluno, deixou em branco, e os verdinhos significa que ele marcou 2 alternativas. Tá. Uma vez feita a leitura, eu sei quem fez a prova e o que a pessoa respondeu. A partir daqui, nós podemos simplesmente exportar esses dados e jogar esses dados para uma outra aplicação, na qual vai fazer a correção, as análises, ou pode ser usado o Remark também para corrigir e analisar os dados. Então, nós vamos para o terceiro e último botãozinho, chamado Análise, o botão vermelho. Eu cliquei aqui do lado esquerdo em Avaliação Avançada, e ele abre essa tela onde nós começamos a configurar o processo de correção. Posso escolher a minha escala, criar a minha escala de avaliação, posso definir uma média de corte personalizada. Aqui vocês podem definir qual é o gabarito com as respostas corretas, pode ser feito manualmente ou importar uma imagem automaticamente. No caso aqui eu estou importando a primeira linha, que é essa cinza aqui no fundo. Aqui nessa próxima aba vocês podem mexer e alterar na questão de pontuação de cada questão, crédito parcial, anular a questão. Você pode dividir a prova também por conhecimento. Por exemplo, aqui eu vou dividir a prova em português. Vou dizer que é de 1 a 10 e matemática, de 11 a 20. Então, eu vou ter a nota geral da prova e vou ter a nota por conhecimento. E vou clicar em avaliar e ele vai usar essa configuração para corrigir as provas.
ele está gerando o processo de criação de relatórios. E aí nessa tela agora eu tenho os relatórios gerados pelo Remark. São cerca de 25 relatórios. Tá? Aqui do lado esquerdo você tem um menu, cada pasta com um grupo de relatórios. Tá? E são relatórios diversos, onde você pode fazer várias análises, colher várias informações. Por exemplo, esse relatório aqui é bem interessante, é um dos relatórios mais utilizados pelos nossos clientes, onde ele traz quem fez a prova, a nota que ele tirou geral e por conhecimento, o que ele respondeu, se ele errou, qual que era a alternativa correta do gabarito, e uma cópia, uma imagem da folha de resposta dele no mesmo relatório. Vão ter relatórios para analisar como foi o desempenho de cada pergunta, distratores e tudo mais, que é esse que eu estou abrindo aqui agora. Ele vai gerar aqui na tela. Esse é um dos relatórios gerados também pelo Remark. Tá? E aí você pode gerar o processo de exportação para finalizar. E aí pode exportar os dados, gerar um Excel, exportar para bancos de dados, SQL, Oracle. Aqui eu tenho as diversas possibilidades de exportação do arquivo de leitura, ok? Bom, essa aqui era uma forma rápida de apresentar o Remark. Esse aqui é um fluxo padrão dele de correção de provas. Tá? Para mais detalhes, entre em contato pelo nosso site ou por telefone. Obrigado.